sem maiores delongas, eu gostaria que vocês recebessem com uma calorosa salva de palmas no palco do CLES 16, professor Clóvis de Barros. Boa tarde a todos. A minha proposta aqui é complementar a tudo que vocês fizeram até então. Eu vou ficar girando para que os meus glúteos não sejam observáveis por mais de alguns segundos, né? Ninguém merece. O meu objetivo aqui é refletir sobre o papel da educação para a vida e a possibilidade de aprender a viver melhor. Você já deve ter percebido que na hora que a gente fala de educação, a gente estuda as coisas do mundo, a gente estuda a história do mundo, a geografia do mundo, a gente estuda a astrofísica do universo, a gente estuda o movimento, a gente estuda a botânica, a zoologia, a gente estuda a matemática, a trigonometria, a gente estuda, enfim, mas quando a gente pensa na própria vida, fica claro que a própria vida não é objeto de estudo. Então, essa é a primeira pergunta que qualquer um poderia fazer. Por que razão a própria vida não é objeto do interesse escolar, por exemplo? Porque, claro que a escola não tem tempo de ensinar tudo. É claro que a escola seleciona algumas coisas para ensinar, que é o que a sociedade entende que um jovem tem que aprender para integrar a sociedade na idade adulta. Estamos de acordo. É claro que a matemática é importante, a física, a química, a biologia, a história, a geografia, o português, etc. Tudo isso é muito importante, mas ninguém poderá me convencer de que a reflexão sobre a vida seja menos importante que qualquer outra coisa que eu acabei de citar. Pelo menos tão importante quanto. Só que ela não acontece. E isso acaba fazendo com que na hora de viver, a vida seja vivida no improviso. Você arranca para a vida e você passa a vivê-la aos trancos e barrancos. E poderia não ser assim. Por quê? Porque tem gente que pensou sobre o assunto. Do mesmo jeito que tem matemáticos que prepararam a matemática para você aprender, tem filósofos que prepararam a vida para você aprender. O problema é que um é ensinado e o outro não. Então, o objetivo do nosso encontro hoje é fazer um aperitivo disso. Né? E nesse aperitivo, eu começo dizendo que no improviso da vida, se você sair na rua e perguntar qual é o sintoma de uma vida que deu certo, você vai ver que as respostas elas se dividem em duas categorias. A primeira delas deu certo a pessoa que ela progrediu no seu próprio conforto material. E aí, nessa categoria, progrediu no seu próprio conforto material,
você põe o que você quiser, né? Mas os símbolos de progresso são os que a sociedade costuma autorizar, né? São os troféus, né? Os troféus materiais, né? Outro dia, então, o camarada me perguntou se eu tinha um apartamento em Miami. Eu logo entendi que esse é um troféuzaço, né? Eu falei, não tenho apartamento em Miami. E por que não? Pergunta o cidadão. Como que, né? Falei, eu não tenho recurso para isso. Então, joguei humilde. Né? Mas esse negócio de dar palestra dá muito dinheiro. Mas antes de chegar no apartamento em Miami, eu acabo gastando dinheiro com outras coisas que eu acho que valem mais. Aí o fulano, olha, como assim valem mais? Claro, valem mais. Como, por exemplo, investir em livros, em bibliotecas, em cursos, etc. Ou seja, no meu próprio desenvolvimento de estudos, etc. Então, aí você mostra para a pessoa que o apartamento em Miami, que para ela é incrível, não é incrível para qualquer um. Mas, de qualquer maneira, você tem aí um símbolo. O outro me disse, o senhor vai para Dubai esse ano? Não. E no ano que vem? Também não. Quando que o senhor vai? Talvez nunca. E por que não? Porque, assim, só é possível ir e estar num lugar. E talvez eu opte por algum lugar que tenha mais a ver comigo. Qual é o lugar que tem a ver com o senhor? Lugar onde tem gente para aprender. Porque eu sou um ensinador. Então eu gosto de gente para aprender. Mas aí o senhor não precisa sair do lugar. É por isso que eu não saio mesmo. É por isso que eu não saio. Não, mas é assim, e para descansar? Então, aí eu dou aula, né? E para se divertir? Aí eu dou aula, né? E se for para se aposentar? Aí eu dou aula, né? E por quê? Porque é a melhor coisa na vida para mim. Melhor do que a praia? Muito melhor. Como é que o senhor sabe? Já fiz os dois, já comparei. Mas é esquisito, ir à praia é muito melhor do que dar aula, para você. Mas como eu, diferente de você, eu aula, você praia. Né? Então, você vá à praia. Aliás, eu nunca te impedi. Aliás, eu até preferiria que você estivesse na praia agora. E por quê? Porque estaria distante de mim. Né? Eu preciso de gente que queira aprender comigo. Então, eu sei da minha vida. E isso já é a primeira lição. Sobre a minha vida, falo eu. Eu sou a maior autoridade. Eu sou a maior autoridade. Não, mas eu é que sei o que é bom para você. Se liga, mamão. Eu é que sei o que é bom para mim. Eu é que sei. Então, aí você tem uma primeira ideia importante. A segunda, que o senso comum costuma dizer, é a tal da celebridade, notoriedade, reconhecimento, número de seguidores, número de aplausos, número de likes, número de coisas, número de lá, né? E tudo isso entra nessa categoria do reconhecimento. Então, ganho de conforto material para si e aumento do reconhecimento social da própria existência. Né? Essas são as duas. Então, de tal maneira que, resumindo a parada, uma pessoa rica e famosa é uma pessoa feliz. Uma pessoa rica e famosa é uma pessoa feliz. Então, isso é o que entende o senso comum. E é por isso que, de uma maneira implícita, sem precisar ter isso na cabeça o tempo inteiro, as pessoas buscam esses dois resultados. Pois mas assim, não precisa você fazer um tratado teórico para mostrar que esse entendimento da vida é um entendimento pobre. Bastaria você pegar alguns exemplos de pessoas super famosas e super ricas que não eram propriamente felizes. Mas não é que não eram propriamente felizes, não. Elas eram tão desgraçadamente infelizes que decidiram parar de viver. Então, eu vou citar uma porque ela disse que queria ser usada como exemplo.
Eu vou falar de um ator. Esse ator chamava Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams é particularmente próximo, porque ele teve uma das suas mais importantes participações, que lhe valeu o Oscar, foi no filme A Sociedade dos Poetas Mortos, onde ele protagonizava um professor. Né? E ele ganhou o Oscar, e ele era conhecido no mundo inteiro, é dos maiores atores da história do cinema, dos maiores atores de Hollywood, conhecido no mundo inteiro, qualquer lugar do mundo que ele fosse, fazia fila, sabe, né? 200 milhões de seguidores, 500 milhões de seguidores, e um dinheiro compatível com essa fama. Então, num determinado momento, ele vira para o mundo e diz: eu não aguento mais a minha infelicidade, eu encerro a minha vida aqui. Pô, aí você levanta a mão e diz: tem algum problema nessa teoria? Tem algum problema nessa combinação rico, famoso igual feliz? Não funciona sempre. Como não funcionou para Amy Winehouse, como não funcionou para Whitney Houston, como não funcionou, e aqui eu ficaria dando exemplos para mostrar que você pode ter muito dinheiro e muita fama e muita infelicidade na mesma pessoa. Então, se é assim, nós temos a obrigação de fuçar outros valores, outras variáveis da felicidade. E é isso que eu vim fazer. E para começar, eu queria apresentar a primeira característica de uma vida humana. E por que a primeira? Porque é aquela que aparece quando você nasce. E a primeira característica de uma vida humana é o desejo. É o desejo. É aquilo que os gregos chamavam de eros. Eros, desejo. Então, se a vida humana tem desejo, e ela tem desejo do primeiro ao último segundo, então a felicidade tem que combinar com o desejo. Ora, em que consiste o desejo? A primeira coisa é o que você deseja. E o que você deseja, desde Platão até Freud, o que você deseja é o que faz falta. O que você deseja é o que você percebe que te faz falta. Porque o desejo é a falta. O desejo é pelo que faz falta. Portanto, você tem aí um problema. Porque quando você pensa em felicidade, você não pensa em coisas fazendo falta. Agora, se há sempre desejo, sempre haverá falta. Ah, professor, a felicidade não pode ser entendida como a plenitude absoluta? Pois é, mas a plenitude absoluta não existe na vida humana. Nunca. Né? Está com fome, mete uma feijoada, vem a sede, mete a coisa, vem o sono, vem a coisa, vem a vontade no banheiro, vem não tem. A satisfação de um desejo abre a porta para novos desejos. Então, o desejo sempre existirá. Você satisfaz, mas, obviamente, abre-se um novo. Eu não preciso nem falar do mundo do consumo. Você adquire um smartphone, não é? De número 8. Quando você adquire o 8, vem o 9, vem o 9B, o 9W, o 9 Mini, o 9 coisa, aí vem o 18, vem o 34, vem o que dobra, vem o que coisa, vem o que sai voando, vem o que é bumerangue, vem o que, né? Vem um que sai a Isis Valverde de dentro do celular, dá um beijo em você e volta. Tem a versão Cauã Raymond, que também sai de dentro, volta, o vizinho tem, outro já comprou em Miami, e, é claro, é um saco sem fundo. Você tem todos, funciona para tablet, funciona para o seu carro Audi, funciona para tudo. Todo mundo do capital sabe que você deseja, é só botar para vender, que tem alguém que compra, até mesmo uma lata escrito Ar de Paris. Tem gente que compra. Então, é evidente que é um saco sem fundo, o desejo sempre existirá. Então, se existe vida boa, é com desejo e tudo. Ora,
Existem desejos pouco contributivos, né? Desejos fracos. O cidadão de Dubai disse que eu tinha que ir de primeira classe porque tinha ducha na aeronave. Eu pensei, nossa, tem ducha na aeronave? Tem. Aí eu pensei, caramba, que preocupação com higiene, não? Porque, você sai de casa, toma um banho, chega lá, toma outro banho. Para precisar tomar um banho no meio do caminho, vai ser fedido assim no inferno, não? Né? Sempre é bom uma ducha na aeronave. Então, eu pensei que ducha na aeronave reunia duas das piores coisas da vida, no meu entendimento. Uma é andar de avião, que eu detesto. A outra é tomar banho, que eu detesto também. Então, tomar banho na aeronave é um elixir diabólico, é uma combinação macabra. Eu fiquei imaginando, você pega e sai aqui no Rio Grande do Norte, vira à direita, né? E aí diz, poderia tomar um banho. Aeromoça, estou me sentindo sujo. Que ótimo, nós temos ducha na aeronave. Que maravilha. E aí você entra, liga a ducha, tem lá as nuvens embaixo, e aí começa a ter turbulência. E voltar imediatamente para os seus assentos. E você está ensaboando a única coisa que importa lavar quando se toma banho. E aí você volta de inopino para os seus assentos, tapado apenas pela espuma, e nada disso me parece paradisíaco, na verdade. De qualquer maneira, parece que vale muito e custa bastante. Esse é um desejo que contribui pouco para a vida boa, porque mesmo que não tenha turbulência, vamos combinar, um banhozinho no ar te dará um prazer de quinta categoria, uma coisa mesmo chumbrega, chula, que só consegue ter valor com muita publicidade, muito marketing em cima e meia dúzia de idiotas ajudando, porque senão qualquer um percebe que isso não vale grande coisa. Aí você diz, bom, mas então se isso aí é desejo de quinta, é sinal que tem desejo de primeira? Tem. E aqui eu apresento para você o próprio significado da palavra filosofia. Porque a palavra filosofia quer dizer isso, desejo por mais sabedoria. Todo mundo tem um pouco, só que alguns querem ter mais. O filósofo é um desejante, o filósofo quer ter mais sabedoria do que tem. O filósofo quer ter. Então, a primeira constatação que você faz é que o filósofo sabe que não sabe, e por isso ele quer saber. E o sábio, esse sabe. Então, o sábio não é o filósofo não é o sábio não deseja sabedoria, ele tem, ele é sábio. E o filósofo não tem e deseja, ele é filósofo. Então, desejar sabedoria é interessante. Por que a filosofia é mais dignificante do que a ducha na aeronave? Ora, em primeiro lugar, e eu acho que antes de tudo, a sabedoria, ela te ajuda o tempo todo, sabe? Ela te ajuda até a problematizar o valor da ducha na aeronave. A sabedoria te ajuda a entender o valor das coisas. A sabedoria te ajuda a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu estou aqui? Por que eu não estou em outro lugar? A filosofia te ajuda a tomar decisões que têm mais a ver com você. A sabedoria te ajuda a viver melhor, sempre. A sabedoria te ajuda a viver com mais lucidez. E o que é mais bacana ainda, a sabedoria você compartilha e não perde, é a única coisa, né? Porque qualquer outra coisa, se você não for Deus, se você distribui pão, fica sem pão. A sabedoria, você distribui a sabedoria e fica com mais. Por quê? Porque para distribuir sabedoria é preciso enunciar, elaborar discurso, preparar. Então você distribui e ganha. Distribui e ganha. Oferece e ganha. Essa é a sabedoria. Então, o desejo por sabedoria é um desejo maravilhoso e que pode te ajudar sempre. Só que o desejo pela sabedoria, ele tem um pré-requisito, que é você saber que não sabe, né? E isso não combina muito com os dias de hoje. E por que não combina? Porque a sociedade, ela aplaude quem se acha, e não quem sabe que não sabe.
imagine dois concorrentes a uma vaga no RH, né? Os dois chegam para entrar, e um chega e diz, a lá Sócrates, né? A única coisa que eu sei é que realmente eu não tenho certeza sobre nada. Aí do outro lado tem o cara que estudou marketing, né? Eu sei tudo, eu sei do caralho, eu resolvo tudo, eu arrebento, eu domino, eu sei, eu sou foda, etc e tal. Será contratado o segundo, claro, será contratado o que acha que sabe. Será contratado o ignorante que ignora a própria ignorância. Será contratado o arrogante despreparado. Por quê? Porque qualquer pessoa lúcida desconfia das suas certezas. Qualquer pessoa lúcida sabe que pode melhorar muito. Qualquer pessoa lúcida sabe que não sabe nada de quase nada. Veja, por exemplo, eu não sei nada de engenharia, nada de medicina, nada de odontologia, nada de direito, nada de história, nada de... Não sei, se você pegar a lista da FUVEST, eu não sei nada de 99,9% das coisas. E a única coisa que talvez eu saiba um tiquinho, eu tenho condição de saber que aquele tiquinho é insignificante perto do que eu poderia saber. Aí você começa a jogar o jogo, porque você chega com a xícara vazia. E chegando com a xícara vazia, você pode crescer. Se você já chega com a xícara cheia, não tem aonde a pessoa contribuir, não tem aonde a pessoa ajudar, né? Em meio a vocês, haverá alguns mais humildes dispostos a aprender. Haverá alguns mais arrogantes que acham que já sabem tudo. O cara que já chega com a xícara cheia, ele nem precisaria ter vindo, ele já está com a xícara cheia, né? É impressionante como é importante você dar para a xícara um espaço vazio, porque é para você conseguir melhorar. Senão, você já chegou no teto, e o seu teto é baixo. Seja você quem for, o seu teto é muito baixo. Então, esse desejo pela sabedoria é um desejo importante, é um desejo que revela muito da sua disposição, né, para um aperfeiçoamento. E nós somos os únicos capazes, né, no universo de buscar aperfeiçoamento. Nenhum outro vivente se aperfeiçoa, né? Só o humano se aperfeiçoa enquanto o humano. O humano busca valor enquanto humano, né? O resto não, o resto já é o que só poderia ser. O segundo ponto da vida fundamental, da vida humana, e é uma exclusividade humana, é a possibilidade de fazer escolhas. Essa possibilidade de fazer escolhas, ela está escorada numa espécie de autonomia, de liberdade para decidir um caminho em detrimento de outros. Então, a vida de qualquer pessoa, é definida, em parte, por suas escolhas. É claro que não é só isso. Então, nessa experiência que nós estamos vivendo aqui, olhando pelo meu olhar, eu estar aqui é uma escolha. Eu dizer o que estou dizendo é uma escolha. Eu dar os exemplos que estou dando é uma escolha. Então, eu controlo um pedaço da experiência. Mas o resto eu não controlo. O palco circular no meio eu não controlo. Eu não controlo. É um palco que me põe vulnerável quase que o tempo todo, né? Eu detesto estar de glúteos. Então eu fico assim em desespero. Eu não controlo a presença de cada um de vocês. Eu não controlo nada. No final das contas, aqui eu tive acesso. Nada eu controlo. Então, veja, nessa experiência tem um pedaço da experiência que eu escolhi e um pedaço da experiência que eu não escolhi. Só que eles estão misturados, né? Eles estão misturados. A experiência é uma mistura de escolhas e imposições do mundo, né?
Então, sempre será assim, um pedaço você escolheu, o outro pedaço o mundo apresentou. Então você olha para mim e diz, como é que eu faço para me ajudar? Como é que eu faço para viver melhor? Melhore naquilo que você controla, porque o que você não controla não tem como melhorar. O que você não controla, por definição, é uma obra do acaso. O que você não controla, você não tem incidência. Então, melhore o seu pedaço da coisa. E o que eu posso melhorar? A palestra, é o que eu digo. E o resto? O resto eu não tenho como melhorar. Então, eu vou focar naquilo que eu posso melhorar. E aí, alguém me perguntou no call, professor, o senhor acha que eles vão gostar da palestra? Sei lá, né? Por quê? Porque você gostar ou não, eu não controlo. Eu controlo o que eu vou dizer. Agora, entre o que eu vou dizer e o que você vai sentir, tem uma distância imensa. Sei lá, Suzana. Mas outros palestrantes garantem que vão gostar. Escolha esses. Esses garantem o que não podem garantir. Imagina, sei lá, você pode estar de saco cheio, você pode estar cansado, você pode estar, sei lá, com cólica, você pode estar... Não tem como saber, né? O que eu posso controlar é o que eu digo. Né? O que eu digo. Vai que você está aí exclusivamente preocupado no próprio enriquecimento, né? Ir do 1000 ao 1.000.000. Está ouvindo o palestrante errado. Eu sou especialista em ir do 1.000.000 ao 1.000, né? Né? Alguns ganham, eu gasto, né? É isso, né? Uns vão dos 1.000 ao 1.000.000, eu vou do 1.000.000 ao 1.000. Deu na minha mão, eu vou à falência. Não tem conversa comigo. Eu sou um especializado em falência, entendeu? Mas é um pouco assim também, se todo mundo for do 1.000 ao 1.000.000, haja 1.000.000 para dar para todo mundo, não é? Talvez não tenha, viu? Vai também esse detalhe, não tem mundo para todo mundo, não tem troféu para todo mundo, sabe? Do 1.000 ao 1.000.000, alguns outros têm que ir do 1.000.000 ao 1.000 para compensar, é o meu caso. Então, talvez isso tudo seja um pouco decepcionante para você, não importa, é o que eu tenho para dizer. A vida só será feliz se você tomar boas decisões e boas medidas. Agora, o que é uma boa escolha? É a escolha do melhor caminho, e o melhor caminho é o caminho de maior valor. Agora, o valor é sempre o valor para você, não há valores em absoluto, né? É o valor para você. E é por isso que você tem que ter muito claro na tua cabeça o que conta para você. É só tendo claro na tua cabeça o que conta para você, que você poderá definir o tal do propósito que tanto falam. O que conta para você é o que... Porque o propósito é o ponto de chegada, o propósito é um objeto de desejo, o propósito é o que você não tem ainda, o propósito é o que você planejou para acontecer amanhã, o propósito é uma esperança, o propósito é o fim do túnel, o propósito é o que tem no final do caminho. Ora, um caminho só é bom se leva aonde você quer chegar. É isso que torna um caminho bom. Agora, aonde que você quer chegar? Tem 1.000.000 de pontos de chegada. Tem 1.000.000 de pontos de chegada. Um ponto de chegada muito comum é você ficar mais rico do que você já é. É um ponto de chegada muito compartilhado por muita gente. Mas existe a possibilidade de você ter outro tipo de propósito, onde o resultado final não diz respeito só a você, mas diz respeito a mais coisas. Por exemplo, o meu propósito. Qual é o meu propósito? É ajudar as pessoas a pensar melhor. Esse é o meu propósito. Então, sendo assim, eu sou um explicador e eu explico para as pessoas pensarem melhor. Então, veja que no meu propósito estão envolvidas as outras pessoas, né? O propósito não termina em mim, termina nos outros. É um outro tipo de propósito possível, né? E aí, qual é a graça de ter um propósito? Ele me ajuda a tomar decisões. Por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque faz parte do meu propósito. Ou seja, estando aqui, eu acredito estar ajudando alguém a pensar um pouco melhor do que minutos atrás. Então, isso aqui me ajuda a definir a vida que vou lá. Então, o sujeito vira para mim e fala, professor, vamos abrir uma pousada em Búzios. Não, né? O que o senhor tem contra Búzios? Nada. E contra a pousada? Muito menos. Mas o meu propósito não tem nada a ver com isso.
professor, vamos fazer um curso de caça submarina no Mediterrâneo. Não, não. O senhor tem alguma coisa contra a caça submarina? Nada, deve ser lindo, mas o meu propósito é outro. Então, eu defino a vida em função do propósito, esse propósito é o meu, ele não precisa ser o de mais ninguém, mas quando você tem um propósito, facilita na hora de tomar decisões. Tem muita coisa na vida que é espetacular, mas não me interessa, não funciona para mim, não me ajuda. Eu preciso criar condições de vida onde eu possa tornar a lucidez das pessoas um pouco maior. Professor, da onde o senhor tirou esse propósito? Desde que eu era adolescente, eu achava que eu tinha uma certa facilidade para explicar para os colegas a matéria da prova. Né? E essa facilidade que eu tinha para explicar a matéria da prova era entendida também pelos colegas que me procuravam para explicar a matéria da prova. Às vezes até o próprio professor dizia, se vocês não entenderem, depois o Clóvis explica e eu sei que vocês acabam entendendo. Então, eu tinha uma facilidade para explicar a matéria da prova. Eu comecei a entender que eu tinha uma espécie de um talento, uma espécie de um dom de tornar coisas complicadas fáceis de entender. E aí começaram a contar comigo, e eu comecei a gostar de fazer isso. E aí eu fui construindo esse propósito, que é de fazer da minha vida uma espécie de aventura explicativa, né? Fazer com que as pessoas que me procurem possam entender melhor coisas que elas não tenham entendido. Isso já tem 50 anos que é assim, e não tem por que mudar, porque eu adoro esse tipo de vida que eu levo. Então, entenda que esse propósito, ele existe porque tem um valor por trás dele. É um valor que para mim vale muito, muito embora possa não valer para muita gente, mas para mim vale muito. Então, eu defendo o meu valor. Eu defendo o meu valor no limite da minha vida. Então, se alguém vier querer me convencer a viver uma outra vida que não a que eu acho que eu tenho que viver, eu tenho argumentos para dizer que no meu caso, né, o propósito, ele está ali. Então, você dirá, professor, para ser feliz é preciso ter um propósito? Eu não sei te responder essa pergunta. Aquele que tem propósito é necessariamente feliz? Claro que não, porque poderá nunca alcançá-lo, inclusive. Porém, o propósito, ele diminui muito a dificuldade de tomar decisões. Né? Por quê? Porque quando você não tem propósito nenhum, você fica à deriva, sem âncora, sem referência. Tudo que é aparentemente interessante se torna muito sedutor. E você atira para todo lado, você nada, tanto faz nadar para a direita ou nadar para a esquerda, você não vê terra firme em lugar nenhum, você não sabe aonde você está. Agora, quando você tem um propósito, aquilo funciona como uma referência, e aí fica muito mais fácil. Né? Aqui, o que tem a ver com o meu propósito tem prioridade, tem primazia em relação a tudo que não tem a ver com o meu propósito. E isso por quê? Porque isso para mim vale muito, para mim conta demais. E é um modo de você aprender a melhorar a qualidade das tuas escolhas e das tuas decisões. Claro que o mundo tentará meter o bedelho, né? O mundo tentará meter o bedelho, por quê? Porque sempre chegará alguém para dizer, para ganhar dinheiro precisa fazer isso, para ganhar dinheiro precisa fazer aquilo, etc. e tal. Então, claro, você ouve, agradece, mas é possível que ganhar dinheiro não seja propriamente o mais importante na tua vida. É possível que para a tua vida haja coisas mais relevantes do que isso. E aí, então, você precisa, diante do mundo, levantar a mão e dizer, escuta, no meu caso, não funciona assim, respeite a minha soberania, né? Respeite a autonomia que eu tenho para definir a minha própria vida. Eu não preciso viver como todo mundo vive, eu posso viver do meu jeito, e o meu jeito é escorado em outro tipo de valor. Então, olha aí, nós temos uma educação para o desejo e uma educação para a liberdade, uma educação para a decisão, uma educação para a escolha, nem que seja escolher o que todo mundo escolhe, mas com consciência disso. Né? Sabendo que é isso mesmo que você quer para você. É importantíssimo que você entenda que preparar-se para tomar decisões implica ter valores. Sem valor, não há como escolher. Escolher é identificar o que vale mais para você. O
problema é que essa liberdade tão atrativa, ela pode ser perturbadora. Por quê? Porque na hora que você faz escolhas, você pode errar. E quando você erra, você sofre. Às vezes, você erra e as consequências do teu erro, só você sofre. Então, nesse caso, você costuma dizer, fui eu que me fudi, o problema é meu. Mas muitas vezes, uma escolha produz efeitos catastróficos em mais gente. Veja o caso de um líder. O líder é quem decide, não só em seu próprio nome, não só para a sua própria vida. O líder decide em nome de mais gente. Se ele acertar, mais gente se dá bem. Se ele errar, mais gente se dá mal. Existe, portanto, na hora da decisão, alguma coisa que se chama responsabilidade. A responsabilidade tem a ver com a consciência de que você poderia ter decidido diferentemente, e a consciência de que porque você decidiu de um jeito, você deu causa a coisas boas e coisas ruins na sequência. Então, você se sente responsável pelos efeitos produzidos pela sua ação. E por que você se sente responsável? Porque foi você que fez acontecer. Foi você que decidiu, foi você que escolheu. Então, a responsabilidade faz parte da nossa vida e é o outro lado da moeda da liberdade. Então, é muito possível que você tenha medo de ser livre, medo de decidir, medo de escolher, medo de tomar decisões. Você sente uma sensação desagradável na hora que você percebe que é você que tem que encontrar um caminho. E aí, essa sensação desagradável, a filosofia chama de angústia. Angústia. Né? Tem um livro maravilhoso de um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard. Kierkegaard, eles lá em dinamarquês chamam de Kierkegaard, né? Kierkegaard escreveu o conceito de angústia. O que é angústia? É perceber que você que vai escolher, que você pode ir para cá, mas também pode ir para cá. E que se você for para cá, você não vai para lá. E que talvez seja melhor ir para cá. E aí você sofre. E isso é angústia. A angústia te acompanhará sempre. Sempre. Porque, querendo ou não, você terá que escolher sempre. Para diminuir a angústia, como é que você faz? Abre mão da liberdade que é a sua. Professor, como é que eu faço para abrir mão da liberdade que é a minha? Uai, contrata alguém para decidir por você. É o que o pessoal chama de coach. Contrata alguém. É o sucesso da autoajuda. Aliás, autoajuda chama autoajuda por causa disso. Ajuda para o autor do livro. Né? Autoajuda. Né? Este está rico. Fique tranquilo por ele. Quanto a você, continuará fudido, como sempre foi. Por quê? Porque quando você abre mão da liberdade que é a sua, você abre mão de um pedaço da sua humanidade. Veja o gato Epaminondas. Epaminondas é o meu gato. Epaminondas não é livre. Epaminondas tem que viver uma vida de gato. Epaminondas, por ser gato, tem que viver como vive. Epaminondas é escravo da sua gatitude. Ele não parece preocupado com isso. Porque, diferentemente de mim, ele não tem angústia. Ele vive do único jeito que poderia viver. E zomba de mim. Por não ser livre,
não é angustiado. Esse é o gato Epaminondas. O problema é que não somos gato. Se o gato Epaminondas só come aquilo que a natureza autoriza e morre de fome se tiver que comer outra coisa, o pombo também, o javali também. Mas você não. Você come o gato, come o pombo, come o javali, come boneca inflável, come... Não, porque boneca inflável, vamos combinar? Não sei se vocês já viram. Eu mesmo já vi várias. Você fazer sexo com um pedaço de plástico é muito desespero, não é? Algumas são sofisticadíssimas e tal, mas é preciso ser bem humano para arriscar uma dessa. O gato Epaminondas não fuma cachimbo, não transa com gato de plástico, não vai à lua, não anda de metrô, nada disso. E você? Você faz isso e muito mais. Por quê? Porque você é humano. Para nós não há limite. Para nós não há limite. Enquanto o gato Epaminondas é escravo da sua natureza, nós de feminino passamos para masculino. De masculino passamos para feminino. De branco passamos para preto, de preto passamos para branco. Calvos implantam, cabeludos raspam. Haverá quem siliconeie, haverá quem ampute. Fazemos da nossa natureza o que quisermos. O gato não. Por isso, eu digo, quando você entrega na mão de alguém a prerrogativa de decidir sobre a própria vida, você abre mão da sua humanidade. Você é candidato a gato. Decide você. E você tem medo, até a pizza de domingo à noite, né? Do que você quer a pizza? O que vocês disserem, o que vocês escolherem para mim, tá bom, eu gosto de tudo. Não é verdade? Quando você vai na pizzaria, não funciona assim. Não é verdade? Você não quer tomar a decisão. Você prefere que o outro decida no seu lugar. Agora, na hora que o outro decide, ele decide segundo o seu olhar, segundo os seus interesses, segundo as suas perspectivas, segundo ele. E, portanto, você acaba se tornando escravo, escravo do olhar do outro. Uma outra forma de escravidão nefasta é o indivíduo que vive para obter seguidores. Porque aí realmente o drama é muito grande, porque você acaba se forçando a viver situações para registrá-las, para oferecer como produto, esperando que haja adesão. E aí você vai fazendo testes, né? Eles gostaram de eu chupando sorvete, então compra sorvete. Compra sorvete e mostra lambuzando sorvete. Aí, então, você vive em função da expectativa da adesão de um outro que é genérico, que é um número, e você submete a sua vida a uma suposição de que alguém vá aplaudir, alguém vá gostar, alguém vá... Então, isso é um modo de escravidão particularmente cruel, porque quando você é escravo de um capataz só, pelo menos aquele capataz tem uma vontade que você aprende a conhecer. Agora, quando você é escravo de um número, de um algoritmo, quando você é escravo de uma vontade genérica, nossa, ela sempre te surpreende e você fica delirantemente à mercê do que dá certo e do que dá errado. Nossa, como é que fala? Rodou muito bem aquele vídeo que o senhor falou tal coisa. Por que o senhor não faz isso de novo? Por que não? Por que não? Por que não? Por que o senhor não vai correr na praia e filma? Por que não? Mas isso ia gerar um engajamento, foda-se, né? Foda-se. A minha vida não é para isso, né? Foda-se, eu faço o que eu mando. Mas a galera gosta, foda-se. Se o que a galera gosta fosse bom, não teríamos matado Sócrates, não teríamos matado Jesus, Gandhi, Martin Luther King, o caralho. Todos os grandes foram mortos pela galera. Então, foda-se o que a galera acha bom. Quem tem que achar bom sou eu.
Eu estou fazendo provocações duras, por quê? Porque no mundo em que vivemos, somos levados num turbilhão. E quando você chega para alguém e diz, nossa, isso me trouxe 1 milhão de seguidores, então isso é tomado por obviamente positivo. E ninguém diz, se você tem milhões de seguidores numa sociedade de imbecis, é preciso viver como um imbecil para aumentar o número de seguidores, e ninguém quer isso ou quer? Quanto mais seguidores você tiver numa sociedade idiota, mais idiota você tem que ser. É irrefutável. Então, fica feita a provocação. E eu estou vendo muitos filmando, e isso vai bombar. Eu só falei por causa disso. Capricha no take. Quando se é jovem como você, é difícil. Às vezes é preciso envelhecer um pouco. E se você tem algum tipo de doença grave, isso ajuda a trazer lucidez. Não garante, porque tem gente dura de espírito e que não aprende nunca. Mas quando alguém chega para você e diz, vai vivendo aí, dia após dia, não temos garantia, não faz projeto, porque, né, a coisa pode acabar a qualquer momento. É claro que a vida pode acabar a qualquer momento para qualquer um, mas no seu caso, com mais razão. Então, aí você é convidado a trazer a vida para onde ela está. Não adianta você me dizer, você se fode até o final do ano, e aí você vai tirar férias em janeiro. Não funciona para mim. Eu preciso que seja bom hoje à tarde. Por quê? Porque não sei de amanhã. Você percebeu isso? Você traz a vida para onde a vida está. Às vezes o cara pega e fala, vou ficar 30 anos trabalhando aqui, mas vou me aposentar com aposentadoria integral, e aí depois de 30 anos, eu vou 30 anos. Que isso, velho? Não sei se vou viver nem 30 dias. Então, eu preciso trazer para onde a vida está. Então existe uma sabedoria, que é a sabedoria do presente. A sabedoria de trazer para o presente a consciência da vida, de você não viver nem ruminando o passado, nem babando o ovo para o futuro. Você precisa viver a vida onde a vida está, porque é a única garantida. O passado é irrecuperável e o futuro é incerto. A única garantida é aqui. Então é aqui que tem que ter graça. E nós somos, muitas vezes, adestrados pela sociedade a viver com a cabeça lá na frente, né? A viver em termos de resultado. E resultado é o que resultará do hoje. Foco no resultado, é o que resultará amanhã do hoje. Foco no resultado, caralho, é foco no processo, é foco no aqui, é foco no agora. Não, então, eu não estou aqui esperando para ver se você gosta de mim. Eu estou aqui já curtindo o que eu estou fazendo. Não gostou, foda-se. Né? Eu é que tenho que desfrutar esse momento existencial, porque é o único que a vida me concedeu de garantido. É esse aqui. É esse aqui. Então, veja, existem aqui algumas sabedorias, como a do desejo, a deliberativa e a da presentificação, que são sabedorias fundamentais. Por quê? Porque, inclusive, elas vão na contramão de ficar cada vez mais rico. Por definição, quem quer ficar cada vez mais rico, não chega nunca, porque, não é, quer dizer, sempre terá o pica mais grossa do que a sua, sempre terá o cara mais acima, sempre terá, né? Você que tem um helicóptero, o outro tem um avião, e o outro tem um jato, e o outro tem e o outro vai para a lua, e o outro vai, quer dizer, se você for nessa balada, você vai estar sempre com aquela sensação desagradável de que no quesito que você escolheu para definir o seu sucesso, você é sempre inferior, é sempre faltante, é sempre, sempre
a ideia do saco sem fundo, para mim, é a melhor. Esse saco não enche nunca. Então, é claro que o presente da vida tem que ter o seu valor, e não como mera mola causadora do futuro próspero, mas sim como causadora de um presente feliz. E é o presente feliz que estamos procurando, o presente da palestra, o presente do aqui e agora. Professor, eu posso aplicar aquilo que o senhor ensina? Não, né? Não, dificilmente. Eu não recomendo que você diga nada do que eu falei na hora de um processo seletivo, por exemplo. Podem não entender. Eu mesmo fui fortemente atacado quando disse as coisas que pensava. Me lembro uma vez que eu fui passar por um processo seletivo numa universidade, era uma universidade privada, o reitor já tinha dito que estava tudo certo, mas que eu tinha que me submeter ao processo seletivo pro forma, porque era uma regra, e aí então fui falar com uma psicóloga, e a psicóloga era muito jovem, olhou para mim e disse, se o senhor fosse um bicho, que bicho o senhor gostaria de ser? Aí eu disse, uma girafa. Ela falou, por quê? Porque ela fica lá em cima e não tem que ficar ouvindo esse tipo de pergunta, né? Ela falou, o senhor não vai ser contratado. Eu falei, bom, depois você se entende lá com o reitor. Ele falou que... Agora, se é para mentir, diz aí qual é o bicho, quebra meu galho. Qual é o bicho certo que eu tenho que ser? Deixa eu tentar adivinhar. Se girafa fica lá em cima, o que você esperava era alguma coisa mais embaixo, não é não? Dessas que é fácil pisar, uma ameba, né? Dessas que não cria problema. Um bicho submisso, subserviente, que você pisa na hora que quer, paga menos do que o trabalho vale. Pode ser uma ameba? A mulher olhava para mim desesperada e dizia, o senhor por mim não trabalha aqui nunca. E eu falei, "Rau, rau." Existe a possibilidade de você ter talentos e alguns sempre terá? Existe a possibilidade de você viver alinhado com esse teu talento, assim, o Messi tem talento para jogar bola e viveu jogando bola, o João Carlos Martins tem talento com a música e viveu regendo, a Fernanda Torres tem talento com artes cênicas e viveu nos palcos, e etc. Existe a possibilidade de você apostar em si mesmo, apostar no que a natureza te deu de melhor. E por que razão essa aposta é uma aposta interessante? Porque se você apostar no que a natureza te deu de melhor, você vai viver o mais potentemente possível. Aí você perguntará, todo mundo faz isso? Claro que não. E por que não? Porque embora você possa viver com potência, a sociedade, ela não paga todo mundo igual, entendeu? Tem talentos que são do caralho do ponto de vista social e tem talentos que a sociedade não... Quantas e quantas vezes já me disseram, o senhor trabalha também ou só dá aula? Por quê? Porque o talento de explicador não é um talento relevante. Haja visto o quanto um explicador recebe. Haja visto o fato dele apanhar em sala de aula e ninguém se incomodar. Então, quando eu decidi ser professor, eu tive ainda que contar com a hostilidade de todo mundo que queria o meu bem. Outro dia ainda, um cliente contratante me disse, olha, já palestrante assim, né, já com um pouco de reconhecimento, o cliente disse, o senhor falando bem desse jeito, nunca lhe ocorreu fazer alguma coisa melhor, não? Não é? De uma hostilidade impressionante, né?
de uma agressividade assim. Eu falei, o que seria melhor? Ele falou, o senhor poderia ser um senador. Eu falei, mas é que eu não sou senador. Eu sou um explicador e por isso vivo como explicador. Ele falou, mas professor, ele fez assim. Eu falei, eu prefiro ser o professor do senador. Ele não sei se entendeu. Porque para o senador valer como senador, talvez precisasse aprender antes. Ou não. Então você imagina que existem talentos que a sociedade paga mal. Aí você, para bancar, é foda. Sobretudo no começo, quando, além de tudo, ninguém te conhece. Só você sabe que você faz bem aquilo. É você contra o mundo. Porque depois que a coisa deu certo, fica mais fácil. O problema é no começo. E aí chega alguém e diz, larga essa bosta, vamos trabalhar no mercado financeiro, pelo menos você enrica. Então veja, é muito comum que as pessoas abram mão dos seus talentos. Eu tive colegas que desenhavam maravilhosamente, mas nunca desenharam depois da escola. Eu tive colegas que cantavam maravilhosamente, mas nunca cantaram. E outros até poetas eram, mas nunca escreveram mais poesia depois da escola. Nunca mais. Abriram mão dos seus talentos em nome de uma vida que a sociedade autoriza viver. Mas se você aposta em você, você tem condição de ir o mais longe que você pode alcançar. E o mais longe que você pode alcançar, na filosofia se chama virtude, fazer bem o que se faz. Mas o mundo de vocês chama de excelência. E a excelência é do caralho, a excelência é foda. A excelência é você ter o hábito de fazer o máximo que consegue sempre. A excelência é incrível. E você poderia perguntar, mas se o médico é excelente, quem se dá bem é o paciente? Se o advogado é excelente, quem se dá bem é o cliente? Se o psicólogo é excelente, quem se dá bem é o outro? Então, por que a excelência é uma variável da vida boa, se ela é tão exigente? É porque existe uma variável da equação da felicidade, que é a autoestima. E a autoestima é você gostar de ser quem é, gostar de fazer o que faz, ter admiração por você, admiração por você, admiração por você. Por isso você gosta de ficar sozinho, porque você gosta de você. Professor, eu odeio ficar sozinho. Não gosta de você. Você se acha um mala, com razão, lamento informar. A autoestima é uma condição da vida boa. Porque boa parte da vida, querendo você ou não, você vai lidar com você. E é preciso que você com você se entendam bem. E para vocês se entenderem bem, é preciso que você goste de você, um pouco. É gostar de fazer o que você faz e gostar de fazer como você faz. Professor, o senhor não usa PowerPoint? Não. Por quê? Porque eu não gosto. Eu gosto do jeito que eu faço. E quando eu sair daqui, eu vou dar uma nota para mim no carro. Eu espero, vão me levar em casa, eu vou dar uma nota. Eu sou o melhor avaliador de mim mesmo, porque eu nunca perdi uma palestra minha, entendeu? Eu nunca perdi. Eu assisti todas. Eu sei do que eu sou capaz. E eu vou entrar lá e vou dizer, porra, dado o cenário, dada a coisa, dada não sei o quê, foi do caralho, foi muito bem, foi foda, gostei, parabéns, foi bom, foi bom. E o motorista do lado dirá, eu assisti, não sei se foi tão bom assim, achei que fosse melhor. Nem sei se o pessoal gostou tanto. Eu vou dizer, foda-se, você e o pessoal, porque é autoestima que eu estou falando. Autoestima, eu que tenho que gostar. Autoestima é você gostar de você como você é. É do caralho isso. Porque você não nasceu só para agradar os outros. Tem alguém que você precisa agradar também. É ter de si um entendimento positivo. Não é ser arrogante, não é ser metido a besta,
não é sair arrotando para os outros, é autoestima. É você no seu íntimo curtir. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui, vou entrar no carro, algumas coisas que eu falei, eu vou lembrar e vou rir. Caralho, eu não devia ter dito, e fiz bem. Podia ter pulado o negócio do coach. Não, porque tem coach, tem coach do caralho, tem coach espetacular, tem coaches que são meus amigos, tem coaches ótimos, tem coaches... mas tem um pequeno segmento muito obtuso e acaba sendo muito autoritário, não dando nenhuma manobra para o seu orientando. E aí eu lamento por isso. Eu acho que o coach tem que ser um potencializador e não um restritivo, né? Então, é só isso. Foi por isso que eu falei, está feito o esclarecimento. Desejo, liberdade, excelência, autoestima. A escola poderia nos ensinar a gostar de nós mesmos, ajudando-nos no autoconhecimento, ajudando-nos a descobrir quem somos. Porque se você não souber quem você é, como é que você vai explorar o que você tem de melhor? A filosofia começa com a frase, conhece-te a ti mesmo. A Universidade de Harvard, no ano passado, faz uma campanha transdisciplinar e transdepartamental sobre o autoconhecimento. É a mesma coisa, o problema permanece o mesmo. Se não soubermos quem somos, a vida fica mais difícil de ser vivida. Simples assim. E agora que deu 0,00000 no cronômetro, você ainda poderia me perguntar, como é que eu posso saber que a minha vida está valendo, está indo bem, está andando certo? Se você tem pela vida um entendimento de 60 ou 80 anos, não tem como saber, porque nesse tempo acontece de tudo. Na minha vida já aconteceram coisas maravilhosas e coisas desgraçadas, como na sua também. Então, essa avaliação, infeliz ou infeliz, eu não consigo fazer. Mas eu consigo, sim, propor uma avaliação do instante onde a vida está. Este aqui. E como é que eu fico sabendo que esse instante está sendo positivo? Fazendo-se a seguinte pergunta. Será que eu gostaria de repetir esse instante outra e outra vez? Então, a pergunta é essa, será que eu gostaria de repetir esse instante outra e outra vez? Então, quando você beija a pessoa amada pela primeira vez, você diz, eu gostaria de beijar você para sempre, pronto, sinal de vida, de valor positivo, sinal de felicidade, quero repetir. Quando você está no edredom, toca o edredom mais 5 minutos, pronto, sinal de vida boa, quer esticar. Estou debaixo da ducha, me deixa aqui mais um pouco. Quando você quer repetir ou esticar, o que é, na verdade, a mesma coisa. Repetir ou esticar é a mesma coisa, é indicativo de vida boa. Qual é o contrário disso? Não apareço aqui nunca mais. Não quero ouvir esse cara nunca mais. Essa foi a primeira e última vez que eu fiz isso. Isso é indicativo de vida fracassada, de vida triste. Pergunte-se sempre, quero repetir vida boa, quero nunca mais repetir vida ruim. Não é simples assim? É simplérrimo, quando a vida é boa, você não quer morrer. E se algum filósofo disser, viu, a morte não é nada, não é nada, pá, porra, eu não quero morrer não, eu não quero morrer. Claro que eu sei que não tem jeito, já observei. Mas que eu não quero, eu não quero. Não vem me dizer, não, dá na mesma um escambau. Dá na mesma para você que vive uma vida de bosta. A minha vida é muito boa, e quando a vida é boa, você não quer que ela acabe. É que nem uma lata de doce de leite. Clóvis, o que é a vida? Uma lata de doce de leite. É tão bom que você vai lambendo, aí você passa o dedo, você abre, não quer que ela acabe. Quando é bom, você não quer que acabe.
Quando é final de semana com a pessoa amada, ela vai voltar de trem, você vai até a estação ferroviária, né? Se você não gosta da pessoa, você já deixa no quilômetro 30, né? Você já deixa longe, mas você vai até a estação, aí você estaciona o carro, aí você vai até a plataforma, aí você entra dentro do trem, o trem vai partir, você sai e você vai acompanhando a pessoa pela plataforma até acabar a plataforma. Você quer esticar quando a vida é boa, você quer esticar quando a vida é ruim, você quer encolher. É simples assim. Espero que você viva sempre vidas esticáveis, que você deseja que durem mais, que você deseja que sejam repetidas. Tenha isso como critério da sua vida e aposte no presente imediato. É a única garantia que você tem. O futuro não é necessariamente a Deus que pertence, mas pertence à qualidade do seu presente. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!